Olá, boa tarde a todos, a todas. Eu sou Adriana Vasconcelos, sou professora da Rede Municipal de Ensino, mestranda em Educação pela PUC, pensando já em mudar para Ciências Sociais. Estava como assessora parlamentar, 1 ano e meio como assessora parlamentar. Em 2016, eu saí candidata, me lancei candidata, foi uma aventura não muito diferente desse ano, mas sem nenhuma experiência. Vim de sala de aula. E uma coisa que eu gosto de falar muito é que como a gente convence o eleitor, nós, né? Porque a gente se coloca num lugar de, como eu vou convencer o eleitor? Não. Como nós vamos nos convencer a ouvir aquela pessoa que está se colocando para ser um representante. Eu fiquei pensando, e aí essa primeira experiência, como quando eu saí para a vereança, eu lembro de uma vez que eu fui... daqui a pouco eu digo como eu cheguei nesse lugar de política institucional, mas o que eu quero dizer agora é assim. Eu lembro que eu chegando numa casa de uma senhora, e aí é uma casa muito humilde, era a chefe de família e a mãe, era a avó, depois os filhos, os netos. E se faz muito uma ideia de que nos lugares mais distantes e mais pobres, né, as pessoas não têm muita consciência política. E aí eu cheguei, faltando uns 15 dias, e a campanha foi feita em 15 dias, eu quero frisar isso, que foi quando eu entendi o mecanismo. Ela olha e fala assim, muito séria, porque a pessoa que estava comigo me apresentou, olha, você aqui é a doutora Adriana? Eu disse, não, eu sou a professora, ainda não sou doutora. E ela disse, porque daí já cria um distanciamento. Eu acho que esse distanciamento é o que prejudica e muito, porque essa estrutura que está posta, é a estrutura do distanciamento, a política institucional muito longe. E ela olhou para mim e disse, muito seriamente, qual é a sua proposta? Eu quase ajoelhei, né, porque realmente a gente cria um estereótipo. E eu fui para lá realmente acreditando que eu falaria sobre qualquer outra coisa, porque as pessoas pensam que vai dar um chinelo, vai trocar por uma dentadura, vai trocar. Então eu fiquei muito feliz naquele momento. Como que eu chego? E aí eu usei isso este ano. Não se colocar, todos nós, não adianta falar assim, não sou política, como há 2 anos atrás a gente ouviu isso, né? Não sou político, eu sou gestor. Não, todos nós somos. Nós fazemos política da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, eu frisei muito isso. Eu falei, eu vou me apegar a isso para que as pessoas entendam que ela também pode estar neste lugar de política institucional e que a política institucional ela só existe a partir da política que a gente faz no dia a dia. Bom, em 2016, professora, acredito na educação como uma mola propulsora para tudo, para que a gente não pode falar em segurança se não falar em educação, a gente não pode falar em saúde se a gente não falar em educação, qualidade de vida se a gente não falar em educação. E isso estava acontecendo. Eu dou aula na Zona Norte, a maioria dos meus alunos são alunos escola pública, né? Então são crianças negras de periferia, e eu via a transformação ali acontecer, olhos nus. E eu falei, bom, é isso mesmo, caminho certo. E muda o governo, né? Tem aquela situação e começa uma mudança que iria atingir diretamente os meus alunos. Eu falei, bom, a gente tem que estar lá, porque tudo vai piorar. De novo, falar em segurança, não tem como não se falar em educação. Não adianta a gente não investir em educação e falar em segurança. E eles estão ali, à margem, tentando criar expectativa de vida e tendo essa expectativa e voltando para agradecer, professora, eu cursei tal, estou pleiteando tal profissão, consegui fazer a faculdade, estou voltando para agradecer. Para a gente parece tudo muito simples, né, orgânico. A gente estuda, depois pensa em que a gente vai se formar, mas para eles não.
era uma vida de eu não sei o que eu vou ser, o que eu vou, se eu vou estar vivo amanhã. Então é uma transformação. E quando vem 2016 essa mudança, falei, temos que estar lá. E aí me lanço. Quando conheci a RAPS e vi toda como que se dá uma campanha, né, tudo o que precisa ter para que uma campanha seja vitoriosa, eu disse, nossa, porque nós éramos em 3 mulheres, a Beatriz está aqui presente, éramos em 3 mulheres, R$ 1.000 de investimento de um amigo, e 7.000 santinhos que eu tive que dividir com o partido, e 3.000 vieram errado no final. Pois é, no final faltou, enfim. Mas com tudo isso, e tendo que estar nos lugares. Então, eu falo que eu sempre remeto à minha ancestralidade, a gente tinha diversas formas de comunicação e que extrapolava, então tinha que ter muita criatividade. E aí eu disse, temos que estar nos lugares, não tem como. Não tem acesso à TV, não tem acesso à mídia. Ficávamos, a única coisa de rede social, né, era o Facebook, de madrugada lá respondendo, opa, está na hora, levanta, vamos. E assoprando o tanque de gasolina para fazer render, porque a gente tinha que estar nos lugares. No final, a gente consegue 5.279 votos. Sou convidada a ser assessora parlamentar do vereador Toninho Vespoli, na Câmara Municipal. Aceito, falando para ele, desde que seja para começar a colocar em ação as pautas que eu defendia. Minha candidatura é uma candidatura de uma mulher negra. Como bem disse o Flores, tem que ter diversidade, né? Tem que ter a representatividade de todas as pessoas dentro do Congresso. E aí ele disse, não, ok, isso mesmo. Fiquei na pasta da educação e na pasta negros e negras. Consegui desenvolver projetos, fiz projetos de lei. Falei, nossa, gente, porque realmente essa ideia de que a política institucional está muito longe nos faz quase que estáticos. As pessoas que não participam, que não sabem, olha, você votou em quem? Cobrou? Você já foi a uma Câmara? Eu nunca tinha entrado na Câmara Municipal. E essa vivência a gente leva para fora, vai levando. E quando eu chego em 2018 e saio candidata, realmente eu consegui ter uma coisa palpável para falar para as pessoas, de que a política institucional ela só existe de verdade se a política que a gente faz no dia a dia ela for realmente que ela exista. E como que ela se dá? A gente sabendo que a gente faz política, primeiramente, e a gente tendo esse acesso. Quem que era esse acesso? Não é nada assim, nossa, que vaidosa, mas eu fui esse acesso, porque eu também não tinha. E aí, a partir desse momento, muitas pessoas, como eu, começaram a entrar naquela Câmara e entender como se dá o processo político institucional. Foi uma mudança muito bacana. Vi que fazer projeto de lei também não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Como que se dá isso por dentro? Participei mesmo das audiências públicas, enfim. Tá, Adriana, mas como que isso se dá de forma palpável? E aí eu dei exemplo para eles de que esse ano nós tivemos uma grande paralisação dos servidores públicos. E como que se dá isso? Como que se dá essa ligação? São 55 vereadores. 4 apenas estavam contra esse projeto que ia ser apresentado, que era o Sampaprev. Apenas 4 estavam contra, 4 contra e o resto tudo a favor. Mas para fora, falando com as pessoas. Olha, eu estou pensando ainda, fica tranquila. A gente vê, daqui a pouco a gente fala sobre isso, eu ainda nem consegui ler. E lá dentro, dizendo, tem que votar, imagina, eu sou a favor, vota isso, vamos votar. Qual que é a função de quem está lá dentro, representando de verdade a população? Entrar em contato. E foi o que nós fizemos. Lista de transmissão, avisando a todos e chamando paralisação, porque não é justo. Se você foi escolhido para estar lá dentro, para representar, você tem que ser o canal. E aí foi muito bonito, foi uma movimentação maravilhosa,
Foi a maior greve que o funcionalismo público já teve e nós conseguimos barrar esse projeto. Então, só foi possível que esse projeto parasse com a participação da população. Então, isso ficou muito palpável, que a política institucional ela só existe de verdade se existir a política do dia a dia. E isso eu contava para as pessoas, e isso encantava. E não era um encantamento de contos de fadas, era um encantamento real. De novo, em 2018, eu tive que fazer... Não tivemos que assoprar o tanque, mas o valor que a gente recebeu para uma candidatura de deputada federal era equivalente aos R$1.000, vamos dizer. E, de novo, estivemos nos lugares, a gente mesmo dirigia o carro, não tinha isso de ter motorista, enfim, estrutura nenhuma, e a gente consegue atingir 20.000 votos, 144. 20.144 votos. Então, foi um avanço. Mônica, eu estou aqui me candidatando a dar algum curso na RAPES de como fazer campanhas sem multiplicação dos pães, dos votos. E essa foi a minha história. Voltei agora para a sala de aula. Eu acho que é um momento pertinente. Eu tenho que estar, sim, conversar. Hoje conversei com os meus alunos. Estou muito feliz porque eles estão muito atentos a tudo o que está acontecendo. São adolescentes e estão atentos. E, óbvio, que essa bipolarização está acontecendo, mas muitos também não ainda sem o entendimento. E aí já se fecha em um lado só, mas nada como a boa conversa, né? Então, eu estou muito contente, feliz de ter participado, de estar participando da RAPES. Foi um conhecimento a mais e possibilidades, e saber que essa diversidade que a gente tem dentro do Congresso, a gente vivia lá dentro da RAPES. Então, as ideias podem ser diferentes, mas as convergências elas devem acontecer para que a gente tenha um lugar para viver de maneira melhor. Muito obrigada.